sétimo ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Nós vamos continuar falando basicamente sobre sistema de transporte. Só que semana passada nós vimos um pouquinho do histórico, hoje nós vamos ver mais ou menos cada um desses transportes, pelo menos aqueles que são mais utilizados no nosso dia a dia, tá bom? Então, vamos dar sequência aqui. Só quero relembrar que na semana passada a gente viu esse mapinha, né, que mostrava as principais vias de transporte que nós tínhamos aqui no Brasil, tá? Então, o sistema ferroviário, o rodoviário, temos também hidroviários, né? Então, vamos só fazer uma diferença que existe, né, entre os meios de transporte, tanto marítimos quanto fluviais, tá? Então, fluvial rio, marítimo de mar. Temos também aeroviários, que temos aí os meios de transporte como os aviões, por exemplo, tá? Então, hoje, nós vamos falar sobre alguns desses meios de transporte. Um deles, tá, é o hidroviário, como eu estava comentando com vocês aí. E aí, vamos ver o sistema de rios, né? Como é que a gente trabalha? Porque em alguns rios no Brasil, existe um desnível, né? Então, nessa imagem aí, a gente consegue perceber que existe um grande desnível, ou seja, uma queda d'água. No caso ali, tem também essa barragem, né, hidrelétrica que tem ali esse degrau. Então, como que vai fazer um navio, né, uma embarcação para poder subir esse degrau? Como que isso vai funcionar? Tá? Então, nós vamos ter o sistema de eclusas nesses rios, tá? Uma curiosidade bem interessante aqui pra gente, que vai dar bastante funcionalidade nesses rios para essas embarcações transportarem pessoas e mercadorias, principalmente mercadorias, tá, gente? Então, como vocês podem perceber, além de ter aqui, né, essa hidrelétrica, bem no cantinho aqui perto da vegetação, nós temos ali um barquinho, né, que parece que está suspenso, e nada mais é do que um elevador de barco, tá, gente? Então, o que acontece? O barquinho, ele entra, né, nesse elevador, que nós chamamos de eclusa, tá? E aí, ele entra ali. Então, depois que ele entra, ele aporta, né? Ele tem um sistema de segurança que ele tem que ficar preso. E aí, depois que ele está preso, né, na parte lateral, essas comportas elas se fecham e ali dentro começa a encher de água. Conforme vocês podem perceber nessa eclusa, né, nessa barragem aí, tem até ali a marca da água, né? Então, a água ela vai subindo e conforme a água sobe, o que acontece? A embarcação se eleva. E aí, quando ela chega no nível mais alto, a comporta da frente abre e a embarcação continua o seu caminho. E para descer o nível, né, para ir para a parte mais baixa do rio, a mesma coisa. A embarcação entra, se prende e depois nós temos o esvaziamento dessa eclusa. O que vai acontecer? A embarcação ela consegue chegar na parte mais baixa. Tá legal? Então, uma curiosidade aí sobre esse sistema de transportes hidroviários, porque aqui no Brasil nós temos muitos rios que têm essas quedas d'água. Então, parte é navegável e parte não é por conta, né, de ter essa diferença. E quando a diferença não é tão grande, então fica viável fazer essa eclusa, então é construída essa eclusa para que se possa transportar ali mercadorias, principalmente, gente, mercadoria como soja, tá? Que vem da parte mais do interior. Essa aqui, no caso, é uma eclusa ali no rio Tietê, que fica em São Paulo, tá? E aí tem realmente um fluxo aí de pessoas também, tá bom? Então, só para a gente diferenciar que existe o transporte fluvial e o marítimo, tá? Então, só para a gente poder marcar bem essa diferença. E o transporte marítimo, como vocês podem ver, aí nós vamos ter algumas diferenças, né, nesse transporte. E aí é legal que nessa imagem a gente consegue perceber também a diferença de funcionalidade, tá? Então, nós temos aí um navio que está transportando, né, containers, que aí dentro desses containers tem mercadorias que são transportadas de um país para o outro, desde tecidos, bugigangas, presilhas de cabelo, até mesmo alimentos, tá? Alguns desses containers eles são refrigerados e, por exemplo, carne, né, que é um produto perecível,
também é transportado dessa maneira. Então esses containers eles têm mega refrigerados para poder se manter, e aí eles vão, né, basicamente congelados para outro continente, tá? Então é basicamente assim. Ao lado desses containers, ali nessa embarcação, nós temos a barca, que é muito utilizada aqui no Rio de Janeiro, principalmente pelos moradores ali da ilha do Rio de Janeiro, que tem a Cocotá. Temos ali os moradores de Niterói, aliás, Niterói é o principal fluxo aqui com o Rio de Janeiro, tá? E temos outras embarcações menores. E aí eu coloquei ali uma pequena canoa, né, que aí tem vila de pescadores locais, tem o transatlântico, né, que é a função do turismo, e aí embaixo nós temos também a questão militar, que é utilizada para a segurança, né, que é para ter aí um cuidado com a costa, no caso, com a parte, né, de mar, né, então temos aí de uso da marinha, né, e no caso ali do porta-aviões, quando a gente tem até uma união, né, entre marinha e também aeronáutica, que aí serve de uma base também para as aeronaves, tá? Aqui, não necessariamente no Brasil, nós temos assim, mas em filmes a gente consegue perceber bastante, tá bom, gente? Então, só para vocês perceberem a diferença de funções que essas embarcações têm, tá? Então, além de mercadoria, temos também o turismo, que não é algo que a gente pega, bota no bolso e leva para casa, mas a gente usufrui, a gente utiliza, que é o caso aí do transatlântico. E também a questão da segurança, que não está assim tão óbvio ali no nosso dia a dia, mas está presente, tá bom? Então, seguindo aí com relação aos meios de transportes, né? Então, vou aqui partir para o nosso dia a dia, algo mais prático que realmente utilizamos. Então, nessa imagem muito conhecida, aqui a Avenida Brasil, Rio de Janeiro, ali à altura de Manguinhos. Então, aqui nós temos basicamente, tá? Vários tipos de meios de transporte, né? No caso, caminhões, nós temos carros, temos ônibus, né? E cada um dentro da sua função. Vocês podem perceber que tem caminhão que está levando ali um container, tem um caminhão baú que pode estar levando uma mudança de uma pessoa, ou a mercadoria para o mercado, para uma loja. Tem os ônibus que estão transportando pessoas, os carros que estão, a maioria das vezes, pessoas. Mas lembra que eu falei, dentro de uma cidade, muitas vezes o carro também vai transportar mercadoria, porque tem mercadorias pequenas que se deslocam, né, dentro da cidade, e pela praticidade e o custo-benefício, às vezes, alugar um carro para transportar essa mercadoria acaba saindo mais fácil. Aliás, é o que tem acontecido muito na pandemia, né, que as compras online cresceram muito. Então, estão utilizando muito de carros menores para que as mercadorias cheguem com mais agilidade, tá? E não... tem ali um motociclista, tá? Então, temos também aí, sem dúvidas, as motos, que aí lideram basicamente aí essa entrega, tá? Os famosos motoboys, tá bom? Então, dando sequência, né, só para a gente analisar bem a importância do transporte no nosso dia a dia, né? Então, são pessoas que estão trabalhando, são pessoas que estão se deslocando para o trabalho, ou então para um lazer, né? Agora não, né? Mas, enfim, ir num shopping, ir num mercado, né? Ir ao banco. Então, a gente necessita muito do meio de transporte no nosso dia a dia. E aí, na semana que vem, a gente vai ver mais alguns outros que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia. Mas, sem dúvidas, aqui no Brasil, aliás, um dos modelos mais adotados é, sem dúvidas, o rodoviário. Foi o que mais teve incentivos do governo, né? Então, assim, apesar dele ser um pouquinho mais caro para você poder implementar, ele acabou sendo priorizado, porque teve incentivo da indústria automobilística para que se tivesse realmente a construção de rodovias, ruas, né? Então, toda uma infraestrutura para poder realmente receber essa indústria aqui. Por isso que nós temos aí uma grande quantidade de rodovias, tá? Então, muitas vias, temos vias que são pavimentadas, vias que não são pavimentadas. Essa obra aí que nós estamos vendo no Brasil aí, infinita, que não acaba, mas que está sempre precisando de uma manutenção. Por isso que se torna até um pouquinho caro, né, manter esse sistema, porque fica, né, um pouquinho caro essa manutenção. Diferente daquele primeiro sistema de transportes que eu comentei com vocês,
que é o hidroviário, né? Por que o hidroviário? Porque ele acaba não tendo tanta manutenção, né? Porque o rio tá ali, só depende da chuva também, né? Temos que ter um bom fluxo de água. Então, o que que acontece? Aqui, basicamente, não tem muita manutenção de pista, não tem pneu, né? Então, assim, acaba sendo um custo um pouco mais acessível. Então, deveríamos investir mais nesse tipo de transporte, até para baratear o custo de mercadorias. É o que acontece, por exemplo, né, com as embarcações, com o fluxo de mercadorias que vem aí por navio, né, nesses transatlânticos, como esse da MSC que vocês estão vendo ali, e vem em containers, que acabam sendo mais barato, tá, do que, por exemplo, um avião, que consome muito combustível, tem uma série de outras tecnologias envolvidas, que torna, né, esse transporte um pouco mais caro. Dando sequência aqui no nosso dia de hoje, nós vamos falar um pouquinho do gasoduto, né? Então, o que a gente viu, assim, já ouviu falar. Então, aqui, como vocês podem ver, é um sistema de tubulação, tá? E aí, no caso, é uma tubulação que é o gasoduto que é via Brasil-Bolívia. Então, nós temos a extração desse gás natural na Bolívia e vem seguindo aqui para o Brasil por esses dutos, né? Por esses canos, vamos chamar assim, tá? E aí chega ali em São Paulo e é distribuído para a região de São Paulo e também aqui para o estado do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente olha... Aliás, assim, tem os dutos de combustíveis, né? Por exemplo, que eu já comentei com vocês, que vem aqui ali da refinaria, né, de Caxias para o aeroporto do Rio de Janeiro. Então, é bem parecido, tá? Só que o material, né, do cano é diferente, porque o que está circulando ali dentro não é um gás, aí sim vai ser uma gasolina, um pouquinho diferente, né? Um pouquinho, não muito diferente, esse tipo de combustível. E precisa de um material um pouquinho mais resistente para a gasolina. E temos também ali, como é que eu vou dizer? O tipo, né, de produto que está sendo transportado, mas a ideia basicamente é a mesma, tá? Até alguns mineriodutos, né, que nós vimos no livro que transportam minérios, alguns são até bem parecidos, tá? Mas eu vou deixar para a próxima aula os mineriodutos, tá bom? Que aí eu vou falar da ferrovia também, aí fica melhor para a semana que vem. Então, esse gasoduto aí é muito importante, principalmente porque vai atender aqui a região sudeste, né? E é uma forma de combustível que acaba sendo um pouco menos poluente que a gasolina, né? Então, por isso que até alguns meios de transporte utilizam, como os carros, né? Então, muitas pessoas que trabalham com aplicativos, até que tem que rodar muito, então fazem opção por esse gás natural, que fica mais barato, né? De trazer, né? Esse produto aqui pro estado do Rio de Janeiro, para São Paulo, através desse gasoduto. A manutenção é fácil, é barata, a implementação é um pouquinho cara, né, porque precisa de uma série de medições, conferências, mas depois o custo-benefício é muito bom, tá? E para finalizar, hoje nós vamos falar de um meio de transporte que já não está sendo tão utilizado, né, aqui na cidade do Rio de Janeiro, infelizmente, mas que atendia boa parte da população aqui na Zona Norte, que é o teleférico, tá? Então, aqui o teleférico, ele foi implementado, né? E todas essas pessoas ali do Complexo do Alemão, não foi implementado apenas no Complexo do Alemão, apesar de ter sido o mais famoso e o primeiro, né? No centro da cidade do Rio de Janeiro também temos, e era explorado pelo turismo, mas principalmente para o fluxo de pessoas, né, que iam ali de toda aquela região ali de Inhaúma, Tomás Coelho, até Bom Sucesso, e fazia uma ligação muito importante com a ferrovia, né, no caso ali com a Supervia, para as pessoas que tentavam acessar o centro da cidade do Rio de Janeiro, tá bom? Então, por hoje a gente fica por aqui, semana que vem a gente continua falando de alguns outros, como vocês perceberam, que não comentamos hoje, tá bom? Então, um beijo, até semana que vem.